Política pública x decisão política. É fundamental entender que política pública e decisão política não são conceitos intercambiáveis. Enquanto a política pública geralmente abrange um conjunto de decisões e ações estrategicamente selecionadas para implementar essas decisões, a decisão política é apenas uma escolha entre várias alternativas, refletindo as preferências hierárquicas dos atores envolvidos e buscando uma certa adequação entre os objetivos desejados e os recursos disponíveis. Assim, embora as políticas públicas dependam das decisões políticas para serem formuladas e implementadas, nem todas as decisões políticas resultam em políticas públicas concretas. Tipos de políticas públicas. Classificações. Classificação quanto aos impactos gerados e esperados na sociedade. Essa classificação, proposta por Theodore Lavie, considera o impacto, custos e benefícios que as políticas públicas geram na sociedade. De acordo com Lavie, quanto aos impactos esperados na sociedade, as políticas públicas podem ser classificadas em 4 tipos. Políticas regulatórias. Seu objetivo é regular o comportamento de pessoas, grupos e organizações, utilizando regulamentações simples ou complexas. Essas políticas não visam beneficiar grupos específicos, mas sim distribuir custos e benefícios de forma igualitária entre os diversos segmentos da sociedade. A capacidade de aprovação dessas políticas depende da relação de forças entre diferentes atores e interesses da sociedade, seguindo uma dinâmica pluralista. Políticas distributivas. Nestas políticas, os benefícios são concentrados em alguns grupos específicos da sociedade, enquanto os custos são compartilhados por toda a coletividade. Geralmente, essas políticas geram pouco conflito, pois os custos são diluídos entre todos, tornando-os menos perceptíveis. Políticas redistributivas. São políticas em que um grupo financia benefícios para outro grupo. Aqui, os benefícios são concentrados em um grupo, enquanto os custos são suportados por outro. O objetivo é redistribuir renda, transferindo recursos das classes mais abastadas para as menos privilegiadas. Essas políticas frequentemente geram conflitos, pois representam um jogo de soma zero. A dinâmica presente nelas é caracterizada pelo elitismo, onde uma elite defende a implementação da política enquanto outra a rejeita. Essas categorias proporcionam uma compreensão dos diferentes impactos e dinâmicas das políticas públicas na sociedade. Políticas constitutivas, também conhecidas como políticas estruturadoras, são aquelas que estabelecem as regras do jogo. Segundo Lavie, são normas que regulam os poderes e os processos de elaboração e implementação das políticas públicas. Essas políticas, às vezes chamadas de metapolíticas, estão acima dos outros tipos de políticas e têm o papel de moldar a dinâmica política. Em outras palavras, as políticas constitutivas definem as competências, jurisdições e procedimentos para a formulação e implementação de outras políticas. Essas políticas fornecem o contexto para a formulação e implementação de outras políticas, muitas vezes gerando conflitos entre diversos atores políticos, como partidos e poderes governamentais, devido à sua capacidade de mudar o equilíbrio de poder existente. É importante notar que os eleitores, os usuários de políticas públicas e o cidadão comum geralmente não se interessam por esse tipo de política, uma vez que não tratam diretamente da prestação de serviços ou ações governamentais concretas. Classificação quanto ao papel nas relações sociais ou impactos que podem causar aos beneficiários. Teixeira classifica as políticas públicas em 3 modalidades com base nos impactos que podem ter nos beneficiários ou em seu papel nas relações sociais. Regulatórias. Essas políticas têm como objetivo estabelecer regras e procedimentos que regulem o comportamento dos atores para atender aos interesses gerais da sociedade. Elas não buscam benefícios imediatos para nenhum grupo específico. Exemplos incluem ordens, proibições, portarias e decretos. Distributivas. Essas políticas buscam distribuir benefícios individuais e estão relacionadas à alocação de recursos. Geralmente são associadas ao clientelismo, no qual recursos são distribuídos para indivíduos ou grupos em troca de apoio político. Redistributivas. Essas políticas têm como objetivo redistribuir recursos entre grupos sociais distintos, buscando uma certa equidade. Elas retiram recursos de um grupo para beneficiar outros, o que muitas vezes gera conflitos. É importante observar que Teixeira não considera as políticas constitutivas nesta classificação.
Isso ocorre porque as políticas constitutivas estabelecem apenas as regras do jogo, sem causar impactos diretos na sociedade, atuando de forma indireta. Classificação quanto à natureza ou grau de intervenção. Teixeira ainda ensina que, quanto à natureza ou grau de intervenção, as políticas públicas podem ser classificadas em 2 tipos. Estruturais. Essas políticas buscam interferir em relações estruturais, como renda, emprego, propriedade, entre outros aspectos fundamentais da sociedade. Conjunturais. Emergenciais são políticas que têm por objetivo intervir sobre uma situação temporária e imediata, geralmente em resposta a crises ou emergências específicas. Classificação quanto à abrangência dos possíveis benefícios. Teixeira destaca que, quanto à abrangência dos possíveis benefícios, as políticas públicas podem ser classificadas de 3 formas. Universais. São políticas destinadas a todos os cidadãos, sem distinção de grupos ou características específicas. Segmentais. Dirigem-se a um segmento específico da população, caracterizado por um fator determinado, como idade, condição física, gênero, entre outros. Fragmentadas. São destinadas a grupos sociais específicos dentro de determinado segmento da população, abordando necessidades ou características particulares desses grupos. Setorializada X territorializada X vertical X horizontal. Prokopiuk, por sua vez, classifica as políticas públicas em 4 tipos. Setorializadas. Essas políticas são delimitadas por temas específicos. Por exemplo, políticas públicas de combate às drogas, conscientização sobre problemas ambientais, promoção de direitos do cidadão, entre outras. Territorializadas. Trata-se da delimitação geográfica das políticas públicas. Ou seja, elas são definidas com base em áreas geográficas específicas, como políticas de desenvolvimento do semiárido, combate ao contrabando e descaminho em fronteiras, entre outras. Prokopiuk identifica 2 tipos de políticas públicas. Verticais. São as mais tradicionais e comuns. Essas políticas são desenvolvidas com base em estruturas organizacionais relativamente simples e são conduzidas a partir de diretrizes mais amplas. As decisões originam-se das estruturas mais amplas e orientam as decisões seguintes até a execução prática da política pública nos níveis operacionais. Para manter o alinhamento e a consistência do fluxo decisório, os âmbitos hierarquicamente inferiores devem tomar como referência as diretrizes superiores e executar as ações de sua competência de forma coerente. Normalmente, as políticas públicas verticais são coordenadas no âmbito federal e adaptadas regionalmente para se ajustarem a peculiaridades contextuais, produzindo resultados operacionais. Horizontais, também conhecidas como políticas públicas mutuamente integradas, as políticas horizontais são desenvolvidas entre partes de uma mesma organização ou por organizações que se encontram em um mesmo nível hierárquico. É isso aí, concurseiros de plantão. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e compartilhe com seus amigos que está estudando para o Concurso Nacional Unificado.